Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Renato Cavalcante, estou de volta para mais uma aula do nosso curso. Chegamos à nossa aula de número 3 do PSS1. Então, já foram duas aulas, já vimos toda a parte de conjuntos e agora iniciaremos um universo novo aí do nosso estudo, que é o estudo das funções. Hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos falar especificamente nessa aula de introdução às funções. E aí nas próximas aulas nós falaremos de tipos específicos de função. Beleza? Vem comigo, vamos lá. Olha só, aqui na nossa aula 3, funções de introdução, como eu falei para vocês, vamos primeiro introduzir, vamos falar o que seria essa tal de função. Então vamos ver primeiro um conceito prático para o nosso dia a dia, o que eu acho que fica mais fácil de a gente compreender o que seria esta função. Vamos ler comigo. Na matemática, o conceito de função é inteiramente ligado às questões de dependência entre duas grandezas variáveis. Toda função possui uma lei de formação algébrica, que relaciona dois ou mais conjuntos através de conjuntos matemáticos. Então veja que a função vai pegar dois conjuntos, que você já sabe o que é, e ele vai relacionar esses dois conjuntos. Vai pegar elementos desse conjunto e relacionar com elementos desse conjunto. Por exemplo, podemos estabelecer uma relação de dependência entre o preço do litro de gasolina, de combustível, e a quantidade de litros abastecida de um carro. Suponhamos que o preço do litro de gasolina seja R$ 2,50, uma suposição bem feia, né? Porque a gasolina já está quase R$ 5,00. Dessa forma, podemos determinar a seguinte função: y, que é o valor pago, é igual a 2,50 vezes x, que é a quantidade de litros abastecidos, certo? Então, vejamos uma tabelinha aqui, onde a gente vai poder visualizar melhor esta situação. Olha só, se eu abastecer 1 litro de gasolina, o valor pago será igual a 2,50 vezes 1, que eu vou pagar 2,50. Se eu abastecer 2 litros, eu vou ter um valor pago de 2,50 vezes 2, que é 5. E assim sucessivamente. Olha o que eu quero que você entenda agora para mim. Eu preciso que você entenda a seguinte situação. Veja que o valor pago, o valor que eu pago, depende da quantidade de litros que eu abasteço. Vê a ideia de dependência? Uma grandeza dependendo da outra. Eu estou pegando um conjunto, que é a quantidade de litros, né? Ali de 1 até 10, e estou relacionando com um outro conjunto, tá? Esse outro conjunto está ligando. 1 litro liga com 2,50, 2 litros liga com R$5, 3 litros liga com 7,50, e estamos criando os pares ordenados, ó. 1 litro com 2,50, 2 litros com R$5, e assim sucessivamente, cada situação dessa vai criar um ponto específico aí para a nossa função. Continuando, não sai daí, se liga e vem comigo. Aula 3. Numa viagem, um automóvel mantém uma velocidade constante de 60 km por hora. Com o passar do tempo, esse veículo irá percorrer uma determinada distância, né? Conforme o tempo vai passando, eu vou percorrendo uma certa distância. Se o tempo de viagem for pequeno, a distância percorrida será pequena. Se eu passar muito tempo viajando, a distância percorrida será maior. De tal modo que podemos determinar a distância percorrida pelo veículo relacionando a velocidade média e o tempo do movimento, utilizando a seguinte expressão: a distância que eu percorrer vai ser o produto da velocidade pelo respectivo tempo, né? Se eu pegar a velocidade 60 km por hora e multiplicar por 1 hora, eu vou percorrer 60 km. Imagine que eu sair daqui para Manaus. Se eu sair daqui a uma velocidade constante de 60 km por hora, em 1 hora eu vou ter percorrido 60 km. Então eu vou ter passado um pouquinho de Mucajaí, porque daqui a Mucajaí são 50 e poucos quilômetros. Ah, Renato, e se eu percorrer 2 horas? Vixe, já vou ter passado muito de Mucajaí, já vou ter percorrido 120 quilômetros, então eu já vou estar lá chegando em Caracaraí. Então tem todo esse entendimento que eu preciso que você entenda para mim, tá? Então, existe uma relação entre a distância percorrida e o tempo. Existe uma dependência entre essas duas grandezas, por isso dizemos que uma está em função da outra. Olha aqui, ó. Em 1 hora eu percorro 60 quilômetros. Em 2 horas, 120, em 3 horas, 180, em 4 horas, 240, em 5 horas, 300, e assim sucessivamente. A distância vai aumentando conforme o tempo também vai aumentando. Dizemos então que essas grandezas são diretamente proporcionais,
porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Elas trabalham juntas, tranquilo? Vai guardando esses conceitos aí. Observe que nesse caso a variável dependente, ó, tá escrito aqui, ó, a variável dependente é a velocidade. E a variável independente é o tempo. Vê que a gente depende da velocidade. Se eu aumento minha velocidade, eu vou estar numa distância maior, tá? Então vamos continuando aqui. As funções, elas possuem grande aplicabilidade nas situações em geral relacionadas ao ensino da matemática. Utilizando funções na administração, na economia, na física, na química, na engenharia, nas finanças e em outras áreas do conhecimento. Então, eu quero que você entenda, gente. Tudo que você olhar vai ter função. Seja um engenheiro, na hora de construir um prédio, ele vai ter que dizer que o tamanho das pilastras de concreto que vai estar na sustentação vai estar em função da altura, né? E aí tudo tem uma ideia de função na nossa vida. Tudo. Pode ter certeza disso. Observe esse exemplo aqui, ó. Uma indústria de brinquedos possui um custo mensal de produção equivalente a R$5.000, tá? Então ele tem um custo mensal de produção equivalente a R$5.000, mais R$3.000 por brinquedo, R$3 por brinquedo produzido. Como seria isso, Renato? Seria mais ou menos assim, tem uma fábrica lá, que ela gasta R$5.000 fixo, né? 5 mil, sei lá, aluguel, um funcionário que trabalha lá, então todo mês ele tem que pagar R$5.000. Só que ele também gasta R$3 por cada produto produzido, ou seja, ele tem que comprar matéria-prima para fazer aquele produto, aquele brinquedo. Determine a lei de formação dessa função e o valor do custo de produção de 2.000 brinquedos. Então vamos lá. Primeiro a lei de formação. Veja que a lei de formação vai ficar assim, ó. O custo da produção nessa fábrica será igual aos R$5.000, né, que é o valor fixo, mas eu tenho que pagar R$3 vezes cada um dos produtos ou brinquedos que eu produzi, beleza? Onde C é o custo de produção e P é o número de brinquedos. Normalmente, numa questão de função, a gente vai botar assim, ó. O custo em função da quantidade X é igual a R$5.000 mais R$3 por cada uma das unidades X produzidas, beleza? Normalmente, a gente prefere botar incógnita X. Se eu produzir 2.000 brinquedos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressãozinha, 5.000 mais 3P, e no lugar do P eu vou botar 2.000. Então vai ficar 3 vezes 2.000, 6.000, mais 5.000 fixo vai me dar R$11.000. O que isso quer dizer? Que se eu desejo produzir 2.000 brinquedos, eu vou ter um custo na minha indústria, um custo lá na minha fábrica de R$11.000. Tranquilo, galera? Beleza? Estão entendendo até aí? Se não entendeu, para um pouco o vídeo agora, respira, volta o vídeo, assista quantas vezes for necessário, mas não avance o vídeo se você não está entendendo o que eu estou fazendo, beleza? Aqui, ó, definição de função. Agora vamos partir para uma definição mais teórica, mais matemática da coisa, olha só. Dado dois conjuntos A e B não vazios, uma função f de A em B, tá? A gente escreve função f de A em B, é uma função f definida de A em B. É uma relação que associa cada elemento x que pertence ao conjunto A um elemento y pertencente ao conjunto B. Então a gente vai fazer uma relação. Vou já mostrar isso para vocês. Uma função liga um elemento do domínio, que é o conjunto A, então ele já denominou o conjunto A como sendo o domínio da nossa função, com o segundo conjunto, o contradomínio, associado a exatamente um e somente um elemento do contradomínio. O conjunto dos elementos do contradomínio que são relacionados pela função f é chamado de conjunto imagem. Vamos ver isso aqui na prática. Esse conjunto A aqui é o domínio da função f, esse conjunto B é o contradomínio da função f, tá? Mas vamos ver aqui numa situação mais legal. Vejamos um exemplo através da representação por diagrama. Então, olha só, eu tenho uma situação aqui. Tenho um conjunto A, que ele tem 4 elementos, e todo elemento de A, todos os elementos de A, estão se relacionando com um único elemento de B. Isso é uma condição necessária para que eu tenha uma função. Se eu quero ter uma função, eu tenho que todo elemento desse conjunto A se relacionar com um único elemento em B. Podemos então dizer que existe aí uma função definida de A em B. E toda função vai ter um domínio, vai ter também um contradomínio e vai ter a sua imagem. E vamos entender
o que é cada uma dessas coisas. O que é, Renato, o domínio de uma função? O domínio de uma função, gente, nada mais é do que o conjunto de onde está partindo as flechas, né? Ele falou lá, seja uma função definida de A em B, o conjunto A será o domínio. Então, quem é o conjunto A? Quem é o conjunto domínio? Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Quem vai ser o contradomínio? Vão ser todos os elementos que estão aqui, ó, todos. Então, quem é que está aqui, ó? Vamos ver quem são os números que estão aqui. O 1 está ali, ó, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, tem também o 0, né? Está lá em cima, o 0. Esse conjunto todo, que é onde está chegando as flechas, é o conjunto contradomínio. Quem é o conjunto imagem, Renato? O conjunto imagem são os elementos do contradomínio que estão recebendo flechadas, tá? Enxerga dessa forma, fica mais bonitinho? São os elementos do contradomínio que estão sendo relacionados com algum elemento do conjunto A. Quem são os elementos? O 0, o 1, o 4 e o 9. Eu queria que você olhasse para esta função agora e conseguisse definir para mim quem é a lei de formação dessa função. Veja que ele pegou o menos 3 e ele relacionou com o 9. Ele pegou o menos 2 e ele relacionou com o 4. Ele pegou o menos 1 e ele relacionou com o 1. Ele pegou o 0 e ele relacionou com o 0. Se eu te pergunto, quem é a lei de formação dessa função? Posso garantir para vocês que a lei de formação dessa função f é a função f de x, que é igual a x ao quadrado. Eu consegui identificar isso visivelmente, porque se tu olhar, ó, quando a função é menos 3, ele relacionou com o 9. Então ele pegou o menos 3 e elevou ao quadrado. Quando o valor de x é menos 2, o valor da função deu 4. Ele relacionou o menos 2 com o 4. Quando o valor da função é menos 1, ele relaciona com o 1. Quando o valor da função é 0, ele relacionou com o 0. Então está fácil de visualizar que a função ela faz o quê? Ela pega um número e eleva ao quadrado. Tranquilo? Perfeito? Entendemos aqui? Então vamos lá, vamos avançar. Vou dar um outro exemplo aqui. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Então eu vou botar aqui dois diagramas. Qual a condição necessária para que eu tenha uma função? Olha lá. Se você olhar dois diagramas e você quer saber se aquilo é uma função, decora isso. Não pode sobrar elemento em A. Beleza. Todo elemento de A se relaciona com um único elemento em B. O que isso quer dizer, gente? Só pode sair uma flecha de cada elemento do conjunto A, só uma. E todo elemento tem que sair flecha. Essa é a definição de função. Todo elemento de A se relaciona com um único, ou seja, não pode ser mais de um único elemento de B. Na prática, todo elemento de A só pode pegar um em B, só um, só pode pegar um em B e não pode ficar ninguém solteiro aqui no A, tá? Olha só. Vamos agora analisar a situação que está aí, ó. Volta para cá, não se perde. Aqui, ó. Todo elemento de A está se relacionando com um único elemento de B, gente? Todo elemento de A está levando só uma flechinha. Tu fala, Renato, então isso aqui, ó, isso aqui é sim uma função. Função, perfeito. Porque todo elemento de A está saindo só uma flechinha e não está sobrando ninguém. Então isso é uma função, beleza? Essa aqui, ó, tu fala de todo mundo tá saindo uma flechinha, mas tem um cara solteiro. Não pode ficar ninguém solteiro. Então esse aqui não é função. Por quê? Porque está sobrando elemento no conjunto A e não pode sobrar elemento no conjunto A. Olha essa outra situação. Olha só para o conjunto A. Esquece o que está acontecendo no conjunto B por enquanto. Olha só para esse conjunto. E aí eu te pergunto. Eu vou te perguntar agora. Tá sobrando elemento aqui? Tu vai falar, não, todo mundo tá saindo flecha. De todo mundo tá saindo uma flecha só? Sim. Então isso aqui é uma função. Próximo caso. Tá sobrando elemento aqui? Tu vai me falar, não, não tá sobrando, beleza? Mas a segunda regra, de todo mundo tá saindo uma flecha só, e tu fala, não, tem esse cara aqui que tá pegando dois, tá errado.
Então, isso aqui também não é função. Então, decora isso. Para que seja uma função, todo elemento de A tem que sair uma flecha. Uma flecha, uma flecha. Não pode ser mais que uma, nem pode ser nenhuma. Beleza? Continuando aqui. Vamos entender melhor o que significa domínio e imagem nesse conjunto aqui. Ó. Eu quero que você identifique para mim quem é o domínio. Vamos voltar aqui. Ó, quem é o domínio dessa função e quem é a imagem dessa função. Como que tu vai fazer isso num gráfico? Olha só como tu vai fazer isso no gráfico. O domínio sempre estará relacionado aos valores de x. E a imagem sempre estará relacionada aos resultados, aos valores de y. Então, o domínio da minha função são os valores de x que estão tendo o relacionamento aqui, ó. Então, tu vai falar assim para mim, Renato, os valores de x que estão se relacionando são todos esses números aqui, ó, do 0 até chegar no 4, né? Então, é um intervalo. Não dá para escrever quem são esses números, porque são muitos, são infinitos. Tem número decimal, tem número com vírgula, tem número fracionário, tem número de todo jeito. Então, a gente escreve em forma de intervalo. E se eu te perguntar quem é a imagem, agora tu vai olhar para o eixo Y. E aí tu vai ver quem é a imagem aqui. Aí tu vai falar, o nosso gráfico tem imagem nesse intervalo aqui, ó. Do 0 até o 2. Começou no 0, terminou no 2. Esse é o nosso conjunto imagem. Então, conjunto domínio, conjunto imagem. Beleza? Então, o que eu quero que você entenda agora? O domínio da função é exatamente os valores possíveis para x. E o conjunto imagem são os valores possíveis para y. Dá um exemplo, Renato. Olha lá, imagine que eu crio uma função que diz o seguinte. Vamos dar um caso prático aqui. Um caso prático. Imagine que com a pandemia saiu uma regra que diz o seguinte. A gente precisa que numa sala de aula, que a área de uma sala de aula seja igual a 2 metros para cada x pessoas, certo? 2 para cada x pessoas. Eu te pergunto, os possíveis valores de x. Quem são os possíveis valores de x? Aí tu vai falar, Renato, tem como ali aquele x, que é uma quantidade de pessoas, ser um número decimal? Não tem como eu falar, lá na sala tem 3,5 pessoas. Não tem. Tem que ser número natural. 0 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Então veja que dependendo da situação, meu conjunto domínio, ele é limitado, né? Não pode ser qualquer número. Então tudo depende de uma situação, tá? Tem hora não, tem hora que, vamos fazer uma função que seja o preço que eu vou pagar na carne lá no açougue. Então o preço que eu vou pagar no pedaço de carne será igual, sei lá, R$ 33,50 por cada quilo. Eu posso chegar lá na balança e, me dá aí 1,3 kg de carne? Posso, eu vou botar ali 1,3. Então ali aceita-se sim números decimais, aceita qualquer número. Então olha para cá, vamos para essa situação aqui. Vamos determinar o maior domínio dessas funções. O que eu acabei de te falar? Que o domínio são os possíveis valores de x. São os valores que podem ser usados para o lugar do x. Quando eu olho para esse x bem aqui, eu penso, nesse x eu posso botar o 1, eu posso botar o 2, eu posso botar o 3, eu posso botar o número que eu quiser. Só existe um número que não pode ser colocado ali de jeito nenhum. Quem é esse número? O 0. Por que, Renato, não pode botar o 0? Porque não existe divisão por 0, pô. Como é que eu vou dividir um negócio por 0? Então vai ficar feião. Então o que a gente diz? O domínio da nossa função f será todos os reais diferentes de 0. Ou seja, quando eu boto essa estrelinha, a gente aprendeu lá na aula de conjuntos, que isso diz que não serve o 0. Também posso escrever assim, ó. Domínio da nossa função serão todos os reais, tá? Todos os reais menos o 0, tá? Então são duas maneiras de eu representar o domínio dessa função. Já essa aqui, ó. Quando eu olho para isso aqui, gente, eu vejo que isso aqui, ó, está dentro de uma raiz quadrada. E sempre que eu tenho alguma coisa dentro de uma raiz quadrada, eu não posso aceitar que isso seja negativo. Então eu preciso que x menos 3 seja maior ou igual a 0. Logo, eu preciso que x seja maior ou igual a 3. Essa é a exigência que nós temos para os valores de x.
Eu não posso botar, por exemplo, um x menor que 3, o 2 aqui. Se eu botar 2 menos 3, vai dar menos 1 e não existe raiz quadrada de menos 1 dentro dos reais, por enquanto, tá? Então é isso que eu quero te mostrar. Como é que eu vou escrever o domínio da nossa função f? Eu posso escrever em forma de intervalo e falar assim, ó, o domínio da nossa função são todos os números maiores que 3, ou seja, do 3 para frente, do 3 até o infinito dos positivos. Aqui eu boto fechado com colchete, porque aqui tem uma igualdade, e no infinito eu sempre boto parêntese, tá? Também poderia escrever assim, ó, o domínio da nossa função f são todos os x pertencentes aos reais, tais que esses x sejam maiores ou iguais a 3. Então essa foi outra maneira que eu te ensinei para representar um conjunto, um intervalo, lá na nossa aulinha de conjunto. Tranquilo? Então tá aí a ideia de domínio. Renato, e essas funções? Uma vez descoberto que ali eu estou diante de uma função, essas funções receberam nomes diferentes? Sim. O que eu quero te dizer? Que vai existir 3 nomes para a função. A função ela pode ser classificada como injetora ou injetiva, sobrejetora ou sobrejetiva, bijetora ou bijetiva. Vamos comigo? Vamos ver o que é isso aí? Olha só. Quando que uma função será dita injetora ou injetiva? Quando, para qualquer elemento de x1 diferente de x2, temos f de x1 diferente de fx2. Tu fala, não entendi nada, Renato. Olha só. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que se eu pegar 2 números x diferentes, a imagem, o valor da função aqui, a imagem, tem que necessariamente ter valor diferente. Tem que ter valor diferente. Ou seja, eu não posso ter um número aqui, esse 0 ligando com 1 e esse 1 também ligando com 1, porque eu teria 2 valores de x ligando a mesma imagem. Renato, como é que eu faço para decorar isso? Como é que eu faço para decorar isso? Quando eu penso em injetor, eu penso em injeção. E injeção é individual, é uma injeção para cada pessoa. Uma injeção daqui liga para aquele lá, uma para esse e uma para esse. Não pode ter uma mesma injeção ligando com 2, não pode. Então é individual, um para cada um. Renato, e pode sobrar em B? Pode, pode. Então o que importa é ser individual. Pode ficar gente sem pegar a injeção? Pode, pode. Lembrando que a gente já sabe que isso aqui é uma função, porque eu olho para o conjunto A e eu vejo que não está sobrando ninguém e que todo elemento está pegando um único elemento, está saindo uma única flechinha, tá? Então essa é a função injetora. Renato, qual é a condição para que ela seja sobrejetora? Uma função será dita sobrejetora quando o conjunto imagem for igual ao conjunto contradomínio, ou seja, possui os mesmos elementos. Quem é o conjunto contradomínio? É o conjunto onde chegam as flechas. Quem é o conjunto imagem? São os elementos que levam flechadas. Aí tu fala, se esses dois forem iguais, é porque todo mundo aqui pega flechada. Aí tu fala, ah, Renato, tá todo mundo pegando flechada aqui. Não tá sobrando ninguém. Então, na prática, gente, não sobra em B. Se não sobra em B, essa função ela é uma função sobrejetora ou sobrejetiva. A gente já olha para cá e percebe que realmente era uma função, né? Porque cada elemento de A está se relacionando com um só e único elemento em B. Beleza. Então essa função não sobra. Renato, e essa função? Além de ela ser sobrejetiva, ela é também injetora? Aí tu fala, não. Porque se fosse injetora, cada um só podia pegar um. E esse cara aqui está pegando 2. Então não é sobrejetiva. Não é injetora, mas é sobrejetora. Mas olha esse outro caso. Esse aqui é o caso em que nós teremos uma função chamada de função bijetora. E o que é uma função bijetora, Renato? É quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos lá. O que precisava acontecer para ser injetora? Todo elemento de B pegar, no máximo, uma flechada. Então, todo mundo de B pode pegar uma flechada ou não pegar nenhuma. Beleza. Aí seria sobrejetora. O que precisa... Ou injetora. O que precisava para ser sobrejetora? Não pode sobrar em B. Não pode sobrar em B. Logo, para ser bijetora, tem que atender os 2 requisitos. Ó, quando eu olho para cá, eu vejo, opa, não está sobrando ninguém em B. Logo, essa função ela é sobrejetora. Beleza. Quando eu olho para cá, eu também vejo que todo elemento aqui está pegando só uma flechada. Ela é individual, então ela é injetora. No momento que eu vejo que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu digo que ela é
bijetora ou bijetiva, tá? Então decora essas classificações aí, elas são importantes para o nosso conceito, a gente pode precisar disso aí na hora de resolver questões. É uma parte bem teórica, eu sinceramente não acredito muito numa questão assim na nossa prova, mas vai que aparece. Então, galera, agora a gente vai partir para a parte mais legal, mais interessante da nossa aula, que é a parte onde a gente faz exercício, onde a gente faz questões. E eu sempre julgo a parte de exercício a parte mais importante, porque é aqui que a gente vai começar a testar os nossos conhecimentos. Muitas das vezes tu começa a assistir uma aula de teoria e eu estou falando de um monte de coisa que às vezes tu acha que não sabe, só que muitas vezes essas coisas tu nem precisa para resolver as questões. Então, a gente vai para o exercício e aí tu começa a fazer tua autoanálise aí, ver se tu está entendendo as questões ou não, beleza? Vamos lá. Como eu sempre digo, aula de exercício, tenta parar o vídeo, tentar fazer a questão primeiro. A gente já está fazendo um curso de revisão, então se subentende que você já está quase que preparado para a prova. Essa é a ideia da revisão, por isso que é um curso rápido, gente. Revisão é isso, revisão é rever, é ver aquilo que eu já vi. Se você não viu, fica um pouquinho mais difícil mesmo. Claro que eu tento fazer o melhor aqui para trazer o conteúdo para você explicado, detalhado, mas é um negócio rápido aqui. Então você tem aqui uma aula de mais ou menos 1 hora, mas isso aqui provavelmente você estudou na escola em bastante tempo. Mas estou aqui para contribuir com você, para que você possa realmente ter êxito, ter um bom resultado lá no dia da tua prova, beleza? Vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos ler comigo? Primeira questão diz assim: o salário mensal de um vendedor é de R$ 750 fixo. Ele recebe um valor fixo, mais 2,5% sobre o valor total em reais das vendas que ele efetuar durante o mês. Ou seja, o que é isso aí? Normalmente é assim, um vendedor ele recebe um salário, né, fixo, né, independente dele vender ou não vender, ele vai receber aquele salário, e ele recebe mais uma comissão, um percentual sobre o valor que ele vende. É isso que está acontecendo aí. E ele fala, em um mês em que suas vendas totalizaram X reais, o salário do vendedor será dado por... Então, ó, qual vai ser o salário desse vendedor? Qual o salário desse cara? Vamos pensar comigo. O salário desse cara, vou escrever aqui, ó, o salário desse vendedor, em função da quantidade X, do valor X que ele vende, é dado pela seguinte expressão. Ele vai receber os R$ 750 mais 2,5% do que ele vender, ou seja, dos X reais que ele vender. Quando eu olho para as minhas alternativas, não tem nenhuma delas em porcentagem. Aí tu fala, se não tem em porcentagem, eu preciso transformar esse 2,5% em decimal. O que é 2,5%? É a mesma coisa que 2,5 sobre 100. E o que é 2,5 sobre 100? É a mesma coisa que 25 sobre 1000. E quando eu divido o número por 1000, eu tenho que voltar a quantas casas decimais? 3. Então vai ficar assim, 0,025. Veja que daqui do 25 para trás eu voltei 3 casas. 1, 2, 3. Então eu posso dizer que o salário desse cara, em função da quantidade que ele vende, é de R$ 750, que é a parte fixa, mais 0,025 do que ele vende, X. Sempre que der essa ideia de D, tantos por cento de alguma coisa, é multiplicação, tá? Então esse é o salário do cara. Essa é a expressão matemática que vai representar o salário dele, que está aqui na letra E. Gente, já caiu uma questão parecidíssima com essa na prova da Federal, tá? Parecidíssima. Próxima questão, uma questão um pouco mais, um texto um pouco mais carregado, tá? Porque é uma questão do Enem e é algo que a gente espera. Uma questão do Enem sempre é carregada de texto, tem muita informação na questão, mas dá para fazer. Vamos ler. No primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. 12 meninas e 13 meninos. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e uma menina. Beleza. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A, conjunto primeiro, e que os meninos sejam os elementos que compõem o conjunto B, então o conjunto das meninas e dos meninos.
e formando uma função de A em B, ou seja, as meninas estão no conjunto domínio e os meninos estão no contradomínio. Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação. Então vamos aqui, gente, vamos tentar colocar isso em informação. Esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B, né? Ele disse que eu quero uma função de A em B. Função de A em B. E aí ele disse que aqui estão os 12 meninos, né? Ele fala aqui, ó, há 12 meninas e 13 meninos. Então aqui estão as meninas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meninas no conjunto A. E aqui, ó, 13 meninos no conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui estão as 12 meninas no conjunto A e os 13 meninos no conjunto B. O que é que ele fala? E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos compostos por uma menina e um menino. Então o que é que eles fizeram para formar essa dança? Eles fizeram assim, ó. Pega uma menina e ela dança com esse menino. Pega essa menina e ela dança com esse menino. Pega essa menina e ela dança com esse menino. Pega essa menina e ela vai dançar com esse menino. Essa menina 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 com esse menino. E essa menina com esse menino. Veja que no conjunto A não sobrou nenhum elemento. E em todos os elementos do conjunto A está sendo relacionado com um único elemento. Logo, a gente já viu que isso é sim uma função. Beleza? E qual é a classificação dessa função? Será que essa função ela é injetora? Quando que uma função seria injetora? Quando todo elemento de B recebesse uma só flechada. Por quê? Porque é individual, é que nem injeção. Então o cara fala, opa, todo menino aqui ó, está relacionado com uma única menina, porque a dança é individual. Então essa função ela é injetora. Beleza? Ela é injetora. A função é injetora. A função ela é sobrejetora? Aí tu vai falar, não. Porque para ser sobrejetora não poderia sobrar ninguém no conjunto B. E aqui está sobrando, vai ficar um menino sem menina, porque afinal tem mais meninos que meninas. Então ela não é sobrejetora. E pelo fato dela não ser sobrejetora, ela também não é bijetora. Tá? Porque para que ela seja bijetora, ela precisaria ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tranquilo? Beleza. Vamos ler as alternativas. Vou voltar aqui na tela grande para a gente poder ver as alternativas. Aqui, ó. Olha só, voltando na tela grande. Letra A diz o quê? Que F é injetora. Aí tu fala, realmente, ela é injetora. Nós vimos isso lá. Pois, para cada menina pertencente ao conjunto A, está associado um menino diferente pertencente ao conjunto B. O cara fala, perfeito, essa aqui tá linda. Ela é injetora, pois a cada menina está associado um menino. Aí tu fala, beleza. E essa aqui, ó, letra B. Letra B já disse de cara que ela é sobrejetora. Aí tu fala, sobrejetora, ela não é não. A gente analisou lá e viu que ela não era sobrejetora. A letra C diz que ela é injetora, como diz a letra A. Só que ele diz assim, pois duas meninas quaisquer pertencem ao conjunto A, formam um par com o mesmo menino. E não é isso que acontece, gente. O par é individual, é um menino para uma menina, um menino para uma menina. Então a letra C também está errado. A letra D. F é bijetora. A gente já sabe que ela não é bijetora porque ela não era sobrejetora. E para ela ser bijetora, ela precisa ser as duas coisas. F é sobrejetora. Está errado. Então era uma questão simples, uma questão do Enem, que envolvia apenas teoria. Você tinha que saber apenas a teoria da coisa para você conseguir resolver essa questão. Tranquilo? Gostou da questão? Gostou? Beleza. Já ia falar, deixa teu like aí, mas não tem like, né? Então vamos para cima aqui da questão. Respira. Tá cansado um pouquinho aí, ó?
para um pouquinho, descansa, ó. Toma copo d'água, importante, estude sempre com um copo de água do seu lado, uma garrafinha ali, para você ficar sempre se hidratando. Isso faz parte, se alimente bem, você precisa ter boas horas de sono, não adianta você ficar estudando aí de madrugada e sem dormir, que isso não vai ser produtivo para você. Você precisa descansar sim, você precisa ter lazer sim. Claro que nesse momento final você tem que dar todo o gás possível, mas não vai adiantar você ficar estudando exaustivamente e teu estudo não ser produtivo, né? Como que eu sei se meu estudo está sendo produtivo? Se eu estiver aprendendo. Se eu estiver aprendendo, meu estudo está sendo produtivo. Beleza? Então, questão resolvida com sucesso. Vamos lá para a próxima. Essa é a nossa questão. Olha só, questão da Universidade Federal de Roraima. Os gerentes dos supermercados em Boa Vista verificaram que quanto mais eles anunciam na TV, mais seus supermercados vendem. É esperado, né? Quanto mais propaganda eu faço, mais eu vendo, né? Então a gente diz que a quantidade vendida é diretamente proporcional à quantidade de propagandas que eu coloco na TV, em qualquer lugar. Nesse caso era na TV, mas seus produtos vendem durante o mês. Dado Y é o número de chamadas na TV, ou seja, quantos anúncios eu faço na TV. Não, vamos ler de novo. A relação entre o número de produtos vendidos durante o mês, Y é a quantidade de produtos que eu vendo, e X é o número de chamadas que eu boto na televisão. Então o que isso quer dizer, gente? Olha só. Ele disse assim, ó, a função é essa. A função é essa. O que ele está te dizendo? Que esse número aqui representa a quantidade que eu irei vender. Esse número aqui representa a quantidade de propagandas que eu faço. Por exemplo, se eu fizer 9 propagandas, 5 vezes 9 sobre 3, mais 120. Aí simplificaria, 9 por 3 dá 3. 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 120, 135. Que conclusão nós chegamos? Que se eu fizer 9 anúncios na TV, eu irei vender 135 unidades do meu produto. Tá? Entendeu essa ideia? Então esse cara aqui, ó, vou apagar aqui para a gente poder fazer de novo. Cadê nossa questão? Tá aqui. Y igual a 5x sobre 3 mais 120. Entenda, esse Y representa a quantidade que eu vendo, quantidade de venda. E esse X representa a quantidade de propagandas, de anúncios que eu faço na TV, beleza? Ele fala assim, ó, se esse mês a meta é vender 500 produtos, então a quantidade de vezes que eu vou ter que botar o anúncio, ou seja, ele deseja que essa quantidade Y seja 500. É isso que ele quer, que a quantidade vendida, essa é a meta. E aí ele te pergunta, ei, qual tem que ser esse valor de X? Qual tem que ser esse X? A nossa pergunta é quanto esse X. Quantos anúncios eu terei que fazer na TV, tá? Então vou sair da tua tela aqui rapidinho para te poder ficar com espaço para visualizar o que eu estou fazendo. Então o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Primeira coisa que eu faço, vou passar esse 120 para cá. Vamos fazer assim, ó. Vai ficar 500 menos 120 igual a 5 sobre 3x, né? 120 passei para cá. Ficamos com 380 igual a 5 sobre 3x. E agora? Esse 3 passa para cá multiplicando. 3 vezes 380 vai dar 1140 igual a 5x. Logo, concluímos que o x, né, que é o que a gente quer encontrar, ele é igual a 1140 dividido para 5. Isso deu 228. Então, uma questãozinha simples que já caiu na tua prova, né? E gabarito dela aqui, ó, letra C, 228. Então, tu não pode perder uma questão desse nível de dificuldade, gente. Pode ser decisivo na tua aprovação. Então é para isso que você está aqui revisando, estudando, se esforçando, para que não aconteça de você errar questões simples, tá? Porque as questões difíceis, você pode se dar o luxo de errar. Claro que é melhor que você acerte, mas as fáceis você não pode errar. Beleza? Próxima questão, também da Universidade Federal de Roraima. E ele fala assim, ó, quem ganha
até R$ 1.164 por mês é isento de imposto de renda. Isso acontece, gente. No Brasil existe uma faixa de renda que ela não tributável. Hoje, tá, se eu não me engano, é R$ 1.800. Então, quem ganha de R$ 1.800 para baixo não paga imposto de renda. Quem ganha acima dessa quantia e não mais do que 2.326, e aí vai as faixas de renda. Tipo, imagine assim, de R$ 1.800 até 2.800, tu tem que pagar 15% de imposto de renda. E aí, quanto mais tu ganha, maior vai ser essa tributação. Mas aqui ele fala assim, é uma questão antiga, então os percentuais são diferentes. E acima dessa quantia e não mais, ou seja, ele fala aqui, se tu ganhar de R$ 1.164 até R$ 2.326, se tu ganhar qualquer valor aqui nesse intervalo, tu precisa pagar 15% de imposto de renda. Já pensou, galera? Já pensou? Imagina que tu ganha R$ 2.000. E aí tu teria que pagar 15% de imposto de renda. Quanto é 15% de 2.000? 300 conto. Então tu tem que todo mês pagar R$ 300 de imposto de renda. Esse imposto de renda vai ser retido na fonte, vai ser descontado pelo teu patrão no teu contra-cheque, tá? Mas vamos para nossa questão. Nessas condições, a função que descreve o valor do imposto de renda em função do ganho mensal, para quem ganha mais de 1.164 e não mais do que... Então, como seria essa função? Essa função será o quê? Eu irei pagar 15% de, como é que eu escrevo de? Multiplicação do valor que eu ganho. Esse é o valor do imposto, 15% do valor que eu ganho. Só que não tem resposta assim. E o que é 15%? 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,15. Então, esse 15% eu posso escrever como 15 décimos do meu salário. Então, eu posso dizer que eu pago 15% do meu salário de imposto, ou posso dizer que eu pago 15 décimos, como diz aqui a letra C. Beleza? Então, questão boa. Você precisa saber fazer essa transformação de percentual para decimal. Veja que só nas questões que nós fizemos agora, já usamos isso 2 vezes, tá? Então, é importante que você saiba fazer isso. Vamos para a próxima? Vamos ver se ainda tem? Aqui, ó. Mais uma da UFRR adaptada. Um artesão pretende produzir colares para participar da terceira Feira Internacional de Artesanato. O custo fixo de produção é de R$ 1.200 e o custo variável, isto é, custo por unidade, é de R$ 7,00. Por quê? Porque para fazer esse colar, esse cordão, ele tem que comprar linha, semente, tinta, cola, miçanga, embalagem, etc. O número de colares que o artesão deverá vender para não ter prejuízo, vendendo cada unidade de colar por R$ 13,00. Olha só, gente. Olha só. Eu quero que você entenda uma coisa agora. Existem duas coisas. Eu vou fazer dessa forma para que você entenda legal para mim. Existem duas funções aqui. Uma função que é a função custo, que é quanto eu gasto, e a outra função que é a função receita, que é quanto entra de dinheiro no meu caixa. Quanto que eu gasto? Eu gasto, para fazer o meu cordão, eu gasto R$ 7,00 por cada unidade, né? R$ 7,00 por cada unidade, mais R$ 1.200 fixo. Isso aqui é o nosso custo, beleza? Qual é a nossa função receita? A nossa receita é quanto entra no caixa. Quanto é que entra no caixa? Entra R$ 13,00 por cada unidade. Entenda a receita como uma arrecadação, tá? Receita é isso. A receita da Prefeitura de Boa Vista foi de tantos. Quer dizer que entrou no caixa tanto, tá? Só que ele está falando que ele quer que... Ele pergunta assim, o número de colares que o artesão deverá vender para não ter prejuízo nem ter lucro. Para não ter prejuízo. O que tem que acontecer para eu não ter prejuízo nem ter lucro, gente? Para empatar, como a gente fala. Eu preciso que o meu custo, que é quanto eu gastei, seja igualzinho ao dinheiro que eu arrecadei. Então, imagina que tu vai construir, tu trabalha numa construtora. E aí tu fez uma casa lá pro Joãozinho, e aí tu cobrou dele R$ 200.000 por essa casa. Beleza. Aí tu começou a fazer a casa, tá, gastou dinheiro, teve lá prejuízo, porque não sei o quê. Aí no final tu viu o quê? Que tu gastou os 200 mil. O que a gente diz? Que o cara não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Ele empatou, tá? Então, empatar é exatamente fazer com que o nosso custo coincida com a nossa receita. Então, eu preciso que esse custo, que é 7x mais 1.200,
seja igual a 13x. Vamos jogar quem tem x para esse lado. Vai ficar 7x menos 13 igual a menos 1.200. Menos 5x igual a menos 1.200. Logo, x é igual a menos 1.200 dividido para menos 5. Isso deu 1.200, é 1.200? 1.200 dividido para... Não é 5 aqui não, Renato. Eita, é 6. 6. Rapaz, vai dar 200. 200 colares, como diz a letra E. O que que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que se ele vender 200 colares, ele não vai ter lucro nem prejuízo. E eu queria que tu entendesse isso na prática, tá? Tenta entender isso para mim na prática. De quanto que ele vende o colar? De 13. Quanto custa para ele o colar? 7. Então ele ganha 6 reais por colar. Só que imagina que esses 1.200 reais seja o aluguel. E eu não posso falar de lucro antes de pagar o aluguel. Então eu teria que pegar esses 1.200 reais que eu tenho que pagar de aluguel e dividir por 6, que daria por 200. Direto. O que eu quero te mostrar com isso? Imagine você na situação desse artesão. Você é o artesão que está lá produzindo esse colar. Se tu produzir 200 colares, tu precisa produzir 200 colares só para ganhar o dinheiro para pagar o aluguel lá do cara, né? Se tu fizer mais que 200, o resto é para teu, é lucro. Se tu vender menos que 200, tu fica no prejuízo. Então entenda isso. Isso é uma ideia muito legal, empresarial. Numa empresa não basta vender, gente. É preciso que se cubra os custos, né? Se a minha venda for inferior aos meus custos, não faz sentido. A atividade empresarial tem por finalidade principal lucro. E se não teve lucro, não teve graça, né? A gente quer ter lucro. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o conjunto que não pertence ao domínio da função, ou seja, o elemento. Ele queria dizer o elemento. Olha só, o que a gente aprendeu lá? Que esse cara aqui, pois está dentro de uma raiz quadrada, precisa ser positivo, mas também pode ser zero, né? Só não pode ser negativo. Então eu preciso que isso seja maior ou igual a zero. Então eu preciso que 4x seja maior ou igual a... Eu jogo 16 para cá. Logo eu preciso que que x seja maior ou igual a 16 sobre 4. Então eu preciso que o x seja maior ou igual a 4. Então os meus valores de x, os valores que eu aceito para o x na minha questão, precisam ser valores maiores ou iguais ao 4. Aí tu fala, opa, esse cara aqui, beleza, ele é maior que o 4. Opa, ele é o próprio 4. Pode. Esse aqui é maior que o 4, esse aqui é maior que 4, esse aqui é maior que 4. Só que esse aqui não. Esse aqui é menor que 4. É exatamente isso que ele quer. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o conjunto que não pertence ao domínio da função. Então seria, 2. Por que isso, gente? Porque perceba, se eu calcular f de 2, eu vou ficar com 4 vezes 2 menos 16. Vai ficar com f de 2 igual a menos 8. E aí tu fala, deu ruimzão, porque não existe raiz de menos 8 nos números reais. Por isso que eu não aceito o 2 como imagem, como domínio. Ou seja, o 2 é um valor que não pode ser usado no meu x. Já qualquer um outro que tu pegar aqui, por exemplo, o f de 8. Se tu botar um 8 ali, vai ficar 4 vezes 8 menos 16. 4 vezes 8 dá 32. 32 menos 16 dá raiz de 16, que é 4. Veja que quando no conjunto A eu tiver o 4, essa função irá fazer uma relação, né? Opa, tiver um 4 não, tiver um 8. Quando tiver um 8, ela vai relacionar com quem? Com 4, tá vendo? Já o 2, se eu botar ele aqui, ele não ia ter com quem se relacionar, porque ele ia ter que ter menos raiz quadrada de menos 8, e não existe, tá? Então é isso que eu preciso que você entenda aqui pra mim. Beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Mais uma aqui pra você, gente. Agora sim, uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais complicada. Essa aqui é uma questão Mackenzie. Ela exige um pouquinho do nosso conhecimento aí, avançado sobre intervalos numéricos. É uma questão que eu não acredito muito que venha na nossa prova, mas se vier, você precisa estar preparado. Veja que aqui eu também tenho uma raiz quadrada, gente. Também tenho uma raiz quadrada.
E a gente acabou de aprender que o que está dentro da raiz quadrada, que é esse bicho aqui, ó, 1 mais x dividido por x menos 4, precisa ser maior ou igual a zero. Precisa ser maior ou igual a zero. Beleza? Só que olha só, pensa comigo. Quando que vai acontecer dessa divisão ser maior que zero? Ou seja, da divisão ser positiva. Aí tu fala, para uma divisão ser positiva, pode acontecer do que está em cima ser positivo e do que embaixo está positivo. Então, mais com mais vai dar mais. Mas também pode acontecer do que está em cima ser negativo e do que está embaixo ser negativo, porque menos que menos vai dar mais. Aí tu fala, opa, Renato, então eu tenho que saber quando que essa função de cima é positiva e quando que a de baixo é positiva, quando que ela é negativa. E isso a gente chama aqui de estudo do sinal. Estudo do sinal. Olha o que eu vou fazer, gente. Vamos pegar primeiro a equação 1 mais x, que eu vou escrever assim, ó, x mais 1. Vamos entender quem é o número que zera essa função. Quem é o número que faz com que essa função vire zero? Aí tu vai falar, o número que vai fazer com que essa função vire zero é menos 1. Porque se eu botar o menos 1 lá no lugar de x, ela vai ficar positiva. Vai ficar zero, menos 1 mais 1. Dizemos que esse menos 1 é a raiz da nossa função, beleza? Se você olhar agora, você vai perceber o seguinte. Qualquer número depois do menos 1 que eu botar, qualquer número depois do menos 1, né? Se eu botar, por exemplo, o 1 que está bem aqui, 1 mais 1, 2, vai dar positivo. Então, ó, do menos 1 para frente, a nossa função será sempre positiva. Do menos 1 para trás, ela é sempre negativa, tá? Porque a gente está diante de uma função crescente, isso a gente vai entender mais na frente quando a gente estiver falando de função do primeiro grau. Então, qualquer valor que eu pegar do menos 1 para frente, eu botar o zero que está bem aqui, ó, 0 mais 1 dá 1, positivo. Agora, se eu pegar um número bem aqui atrás, o menos 5, vou botar menos 5 mais 1, vai dar menos 4, vai dar negativo. Vamos pegar agora a outra função que está lá, a x menos 4. E aí tu vai identificar para mim quem é a raiz dessa função. Quem é a raiz dessa função ali, gente? A raiz dessa função aqui, essa aqui é o 4 positivo, né? Quem é que zera essa função? O 4. Vou botar o 4 bem aqui, ó. Aí tu fala, Renato, mas o 4 zera essa função. E aqui embaixo, numa divisão, nunca pode dar zero. Então, por isso, no 4 eu vou deixar a bolinha aberta. O que eu estou dizendo? Que o 4 não pode ser usado. Apesar dele estar aqui, mas ele não pode ser usado. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou limitar esses pedaços aqui, ó. E aí eu vejo que a minha função, essa função aqui de baixo, ela é positiva para frente do 4, ó. Porque qualquer número à frente do 4 que eu botar na função, o resultado vai dar positivo. Se eu botar o 5, 5 menos 4, 1. Se eu botar o 10, 10 menos 4, 6. Sempre vai dar positivo. Já se eu pegar um número para trás do 4, qualquer número que tu pegar para trás do 4, o valor numérico da tua função vai ser negativo. Dá um exemplo, Renato. Pega o 2, que está bem aqui. Bota o 2 aqui, ó. 2 menos 4, menos 2. Vai ficar negativo, tá? E agora eu vou pegar e fazer esse confronto do que está em cima com o que está embaixo. Ou seja, eu vou fazer literalmente a divisão de x mais 1 por x menos 4. Como é que eu faço isso, Renato? Tu prolonga aqueles segmentos que tu botou lá para mim, ó. E aí tu vai trazer aquele mais 1 que está lá, que é um limitante para cá, o menos 1, na verdade, vai trazer o 4 como ele está, bolinha aberta. E aí tu vai fazer jogo de sinal para mim, jogo de sinal. Ó. Quando eu pegar esse cara negativo e dividir por alguém negativo, vai dar o quê? Positivo. Quando eu pegar esse cara que aqui em cima é positivo, com esse cara que é negativo, mais com menos vai dar menos. Quando eu pegar esse cara aqui em cima, que é positivo, com alguém que é positivo e dividir, também vai dar positivo. Então, em que momento a nossa função foi positiva? Quando as duas coisas foram negativas, vai dar positivo. Quando as duas coisas forem positivas, vai dar positivo. Como eu preciso que isso seja positivo, a parte que me interessa do domínio são só esses valores aqui, ó. Isso é o que me interessa, porque eu quero positivo, e isso é o que me interessa. E como é que eu escrevo esse intervalo aqui? Como que eu escreveria esse intervalo? Vou falar, esse pedacinho aqui, ó,
ele vem lá dos números, do infinito dos números negativos. Então, ele vem do menos infinito até chegar no menos 1. No menos infinito, eu boto parêntese, ou boto colchete para fora. Quando eu olho lá para as minhas alternativas, eu tenho um colchete para fora, tá vendo? Colchete para fora. E no menos 1 tem bolinha fechada. Se tem bolinha fechada, eu fecho aqui, ó. E esse intervalo aqui, eu boto como? Aqui é do 4 para frente. Do 4 para frente até o infinito dos positivos. No 4 eu tenho que botar colchete aberto. Por que colchete aberto? Porque a bolinha está aberta. E no infinito eu tenho que botar colchete aberto sempre, tá? Então, quem é a solução da minha questão? Pode ser o intervalo de menos infinito até menos 1. Ou, quando eu falo em ou, estou falando de união, unido. Também pode ser o intervalo de 4, porque é um 4, até chegar no mais infinito, ou seja, até o infinito dos positivos. Lembrando que onde está isso aqui, ó, poderia também estar assim, ó, mas não é o que aparece na alternativa. Então, a gente responde aqui nossa questão, letra D de Deus. Então, veja que é uma questão um pouco diferente, né, gente? Dá uma olhada no que eu risquei aí, ó. Tá vendo? Uma questão um pouco diferente, uma questão um pouco mais difícil, tá? Se você tem facilidade com matemática, se preocupe sim com essa questão aqui. Mas se você tem bastante dificuldade, foca naquelas primeiras, foca nas questões de conjunto, tranquilo? Então, meu povo, chegamos aqui ao final de mais uma aula do nosso curso do PSS1. Então, já fizemos 3 aulas até aqui. Espero que você tenha acompanhado, que você tenha feito os exercícios da lista das 2 aulas anteriores. Agora você vai ter também aqui uma lista com 10 questões, com exercícios para você realizar. Terão também os gabaritos e as soluções dessas 10 questões, para que você não fique de fora, para que você consiga, sim, ter um bom resultado, um bom aproveitamento aí na tua aula. Tranquilo? Então, desejo desde já muito sucesso para vocês, foco e fé, não desanima, que vai dar tudo certo. Fico com vocês, até a aprovação. Tchau!